Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e a aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre como a postura do professor pode transformar os seus alunos e a educação. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para participar do evento Evolução Pedagógica em Foco, que vai acontecer agora no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite. Olha só, ele é 100% online, gratuito, e ali eu vou ensinar estratégias práticas para professores transformarem as suas aulas, maximizando o tempo, inspirando alunos e eliminando a indisciplina em qualquer escola. Você vai aprender os primeiros passos para libertar o seu potencial como professor e mudar a sua vida profissional para sempre. Para participar do evento é só clicar no link da descrição do vídeo e na página que vai abrir você precisa escrever o seu e-mail na caixinha, e colocar lá no botão Quero me inscrever agora. Feito isso, você já vai estar inscrito no evento, mas é importante que você também participe do grupo do evento no WhatsApp para receber todos os avisos e materiais do evento Evolução Pedagógica em Foco. Voltando agora ao assunto principal do vídeo, todos os professores eles são únicos, Cada qual aí tem a sua personalidade, o seu estilo de aulas e a sua própria história. Alguns são mais sérios do que outros, demonstrando aí que essa seriedade, de certa forma, reflete a importância do conhecimento que eles estão compartilhando. E por outro lado, tem alguns professores que fazem questão de explicar o conteúdo aí, tintim por tintim, em detalhes, buscando proporcionar uma compreensão profunda, do conhecimento ali para os seus alunos. Outros professores preferem transmitir a lição de uma forma mais prática, usando aí o quadro como principal aliado, enquanto que outros adotam a tecnologia, criando apresentações de slides, para tornar as aulas mais dinâmicas. Além disso, tem também aqueles que valorizam a interação e o debate em sala de aula e promovem discussões enriquecedoras para todos na turma. Fato é que, independente da personalidade, da relação com os alunos ou do estilo de ensinar do professor, uma coisa é essencial para que ele tenha sucesso na sua jornada: postura. A maneira como os alunos te enxergam dentro de sala de aula vai determinar como que vai ser a tua experiência naquela turma. E, gente, postura vai muito além da apresentação pessoal, tá? Então não é sobre se vestir bem, sobre falar gírias, Ou seguir um protocolo rígido de etiqueta, como tem algumas escolas aí que ainda exigem, A postura do professor, ela vai muito além disso, tá? Ela está profundamente enraizada na relação com os alunos e com o ambiente que se cria em sala de aula. Além disso, também está relacionado como o professor conduz o processo de ensino e aprendizagem. E uma postura positiva é como um imã que acaba atraindo a atenção dos alunos e o respeito deles também. Quando um professor ele demonstra empatia, mostra que compreende os desafios e as preocupações dos alunos, ele cria uma conexão emocional que gera confiança. E nesse sentido, a empatia ela desempenha um papel fundamental, porque ela permite que o professor entenda quais são as dificuldades, as preocupações dos alunos e, a partir disso, também ele vai criar um ambiente onde eles se sentem valorizados e apoiados. E isso acaba não só melhorando a relação entre professor e alunos, mas também contribui para melhorar o clima em sala de aula, Tornar ele mais positivo e mais produtivo. E já a postura negativa, ela é que nem uma barreira que afasta os alunos, Quando um professor ele se mostra distante, insensível aos problemas dos alunos e desinteressado nos pontos de vista deles também, isso pode criar um ambiente de sala de aula mais tenso e desmotivador para os alunos. Então, uma postura negativa ela pode resultar em falta de engajamento, desinteresse pelo conteúdo e até mesmo indisciplina em sala de aula. Isso porque os alunos eles podem se sentir que as vozes deles não estão sendo ouvidas ou valorizadas, E com isso também eles acabam se tornando menos propensos a participarem ativamente das discussões e das atividades que você propõe. Além disso, uma postura negativa pode minar a confiança dos alunos no professor, levando a uma falta de respeito mútuo entre os dois, E isso pode prejudicar profundamente o relacionamento entre professor e aluno, dificultando a construção daquele ambiente de aprendizado saudável e produtivo tão sonhado pela gente. Então aqui é fundamental que a gente, enquanto professor, reconheça o poder da postura e que a gente se dê conta também de como as nossas atitudes e comportamentos afetam diretamente a experiência de aprendizado dos alunos. Cultivar uma postura positiva, baseada na empatia, no respeito, e a abertura para diferentes perspectivas é essencial para que a gente consiga criar um ambiente de sala de aula onde o conhecimento ele possa fluir de uma forma eficaz e enriquecedora. E aqui é extremamente importante que a gente não cometa o erro de confundir postura com autoritarismo, tá? Ter uma postura positiva não é o mesmo que adotar uma atitude autoritária ou impositiva em sala de aula.
Muito pelo contrário, né? A postura do professor envolve a capacidade de liderar de uma forma respeitosa e inspiradora, criando aí um ambiente de aprendizado que valoriza o diálogo, a colaboração e o respeito mútuo. Enquanto o autoritarismo ele tende a impor regras rígidas e unilaterais, né, só por parte do professor, que criam um ambiente tenso e muitas vezes inibidor para os alunos, a postura construtiva busca estabelecer normas de forma justa e compreensiva. Isso significa reconhecer que cada aluno é único e tem suas próprias habilidades, desafios e ritmos de aprendizado, né? Então, em vez de impor expectativas irreais em relação ao comportamento e desempenho dos alunos, a gente, enquanto professor, precisa ouvir eles, considerar as opiniões e necessidades e adaptar a nossa abordagem de acordo com elas. E aqui entra o bom senso, né, gente? Não adianta a gente esperar que todos os alunos lá do 6º ano fiquem sentadinhos, quietinhos, te ouvindo durante 1h30 e achem a aula ainda interessante e aprendam todos os detalhes, porque isso não vai acontecer. É ilógico pensar que isso vai acontecer, tá? Mas então, como fazer para ter uma boa postura diante dos alunos, né? O primeiro ponto é a motivação. Tudo começa com a tua motivação para lecionar. Esse é o alicerce para uma carreira de sucesso dentro da educação, tá? Infelizmente, nos dias de hoje é uma realidade, né, comum encontrar professores desmotivados na sala de aula por aí. E essa falta de motivação, ela pode ser atribuída a uma série de fatores que afetam não só os próprios professores, mas também os seus alunos e o sistema educacional como um todo. E os alunos notam isso, né? Quando a gente chega em sala de aula e não está animado, a gente não está muito afim de dar aquela aula, teve um dia ruim, sei lá, né, por qualquer motivo que a gente não está motivado, animado dentro de sala de aula, os alunos notam isso e isso afeta negativamente o envolvimento e o entusiasmo deles pela matéria. Dá para ver, quando a gente chega em sala de aula animado, né, e começa a explicar as coisas, os alunos também, eles começam a participar, se envolvem mais com a aula, e quando a gente chega meio para baixo, que não está muito afim, explica ali, meio que de qualquer jeito a matéria, eles também ficam nesse mesmo ritmo, eles não vão dar muita bola porque tu tá falando, porque tu também parece desmotivado, né, e eles também não tem como ficar animados com o professor ali na frente que está trazendo aquele conhecimento para eles, se ele também está desmotivado, né? Então, nesse caso, é importante reconhecer que a motivação ela não é um estado permanente, é alguma coisa que precisa ser cultivada continuamente. Então, aqui o segredo é se lembrar constantemente, né, sempre que possível, do motivo pelo qual a gente escolheu ser professor. Fazendo isso, a gente pode reavivar a paixão, né, pelo ensino e redescobrir o propósito que levou a gente a seguir essa carreira. E eu sei que às vezes é difícil, né? Tem dias que a gente não tá muito bem e que não tá afim mesmo de estar ali dando aula para os alunos, não tá num clima muito bom. Então, nesses momentos aí eu recomendo que você converse com os alunos, né? E exponha a situação para eles, hoje eu não estou muito legal. E na maioria das vezes, pelo menos para mim, enquanto eu trago isso para os meus alunos, me abro com eles, digamos assim, eles se tornam muito mais compreensivos, embora eles não se tornem tão participativos assim da aula, né? Porque a gente também não está muito legal. Eles entendem, respeitam, né? E a aula ela consegue acontecer, né? De uma maneira muito mais fluida, muito mais tranquila do que se eu simplesmente chegasse na sala, não falasse nada para eles, né? E desse a aula como se fosse um dia normal. Então, sempre troque essas ideias com os alunos, se é um dia que tu não está muito legal ali, mas no geral, tenta sempre lembrar o motivo pelo qual tu se tornou professor e por que tu tá ali dando aula para eles, né? Isso também vai avivar ali na tua memória, né? Lembranças boas e vai te animar um pouquinho mais para continuar lecionando. O segundo ponto é ser autêntico, né? Seja você mesmo em sala de aula, porque esse é um dos pilares fundamentais para criar uma conexão genuína com os alunos e estabelecer um ambiente de aprendizado saudável. Quando tu mostra a tua personalidade, é honesto, como eu falei, né, antes, expõe os teus valores, as tuas ideias, tu se torna mais acessível e mais próximo dos alunos. Isso cria um ambiente onde os alunos eles se sentem mais à vontade para expressar suas próprias opiniões e ideias, e isso também acaba promovendo ali em sala de aula a troca de conhecimentos e de perspectivas. E também quando você conta como você mesmo enfrentou, né, desafios semelhantes àqueles que os alunos trazem e que eles mesmos enfrentam, isso cria uma conexão humana que vai além do papel do instrutor, né? Essa autenticidade, ela ajuda a construir confiança, porque os alunos eles sabem que estão lidando com alguém que é honesto e íntegro.
E aqui é importante destacar que ser autêntico não significa compartilhar todos os aspectos da sua vida pessoal e opiniões estritamente pessoais, né? É essencial manter o equilíbrio e o profissionalismo para evitar maiores problemas, né? Não falar mais do que você deveria também. Essa autenticidade, então, ela tem que estar relacionada principalmente com a tua abordagem e a forma como tu se relaciona com os alunos, né? A sinceridade das tuas interações dentro de sala de aula. Outro elemento importante é conversar com os alunos, né? Se colocar no lugar deles e estar aberto a críticas e a sugestões. Essas também são práticas essenciais para criar um ambiente de sala de aula saudável e produtivo. O feedback constante e a comunicação aberta fortalecem a relação entre professor e alunos e também promovem um ambiente de aprendizado mais colaborativo e respeitoso. Então, se você for mais receptivo com as falas dos alunos, né, isso vai evitar atritos desnecessários e também faz com que todos se sintam à vontade para expor a opinião deles. Tu cria uma receptividade maior, né? Tu cria um ambiente acolhedor para os alunos colocarem as ideias e as opiniões deles. E aí, nesse processo, é fundamental também que tu tenha empatia para se colocar no lugar dos estudantes e entender as demandas, as aflições deles e também para conseguir adaptar o que for necessário para as demandas da turma, né? Para que tu consiga atender eles e ensinar da melhor maneira possível. E aqui também é importante manter a tranquilidade, tá, gente? Isso porque quando a gente demonstra calma e controle emocional no momento de tensão, acaba reforçando a nossa posição de autoridade e também ajuda muito na hora de resolver os conflitos, né? De uma maneira aí mais tranquila, mais construtiva e minimiza as tensões, promove um clima de respeito mútuo, né? Onde você consegue resolver situações de conflito que muitas vezes envolveria, né, direção ou alguma coisa mais complicada ali, de uma maneira mais tranquila, mais suave, porque você está no controle da situação, né? E os alunos, eles enxergam isso quando você se mantém calmo, tá? Então, o controle emocional é essencial para resolver conflitos dentro de sala de aula. Outro ponto é ter firmeza nas suas atitudes, porque isso demonstra autoridade e contribui também para a criação de um ambiente de aprendizado mais produtivo. Quando você mantém a consistência, né, aplicando aí as regras e as consequências dos atos que os alunos tenham em sala de aula, né, você demonstra, né, mostra para os alunos que as regras elas são aplicadas de maneira justa e que todos ali são tratados igualmente. Então eles vão pensar duas vezes antes de infringir uma regra, né, porque vão ter consequências, eles vão ter noção de que eles vão ser punidos. Tá? Então, ter constância nas suas atitudes vai demonstrar isso, deixar claro para a turma de que as atitudes deles têm consequências. E aí também, novamente, a questão da tranquilidade, tá, gente? Quando for necessário corrigir o comportamento dos alunos, chamar a atenção deles, ou punir, né, por conta que ele infringiu alguma regra, faça isso com calma e com firmeza ao invés de reagir com raiva, né? Isso é um grande erro também dos professores, ficar nervoso, corrigir os alunos ali com os nervos à flor da pele. Mantenha sempre a calma, tá? Não permita que essas situações de desordem, de indisciplina se desenvolvam, né? Porque isso vai acabar tomando conta do ambiente, né? Quando tu vê, tá todo mundo ali maluco, até os alunos que eram comportados vão se envolver ali na bagunça, tá? Então, sempre mantenha o controle da turma, não deixe que os alunos saiam, né, do controle. Assim que um deles já começar a sair um pouco fora, você chama atenção. Se ele continuar, aí você toma as medidas cabíveis. E o último item é se preparar para as aulas. Isso inclui aí a definição de objetivos claros de aprendizado, a escolha de recursos educacionais adequados, né, para os alunos, a organização do conteúdo numa sequência lógica para que os alunos consigam compreender adequadamente e considerar também as necessidades e estilos de aprendizado de cada um dos alunos. Fazendo isso, os professores não só vão aumentar a confiança dos alunos, né, mas também vão criar um ambiente de sala de aula mais propício para o sucesso acadêmico e pessoal de todo mundo que está ali envolvido. Além disso, quando tu demonstra dedicação e empenho na realização das atividades, né, preparando as aulas e executando elas, isso envia uma mensagem muito poderosa para os alunos de compromisso com o sucesso deles. E isso passa mais credibilidade para o professor. E caso tu não esteja preparado para a aula, isso pode minar a confiança dos alunos no professor, piorando o comportamento deles, aumentando o desinteresse nas aulas e prejudicando a aprendizagem como um todo. Se lembra que o professor, com a postura certa, ele pode influenciar de uma maneira muito positiva a vida dos alunos, ajudando eles aí a desenvolver habilidades acadêmicas e sociais que são essenciais para o sucesso futuro deles. Então por hoje é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse aqui. Comenta aí como que é a tua postura em sala de aula e como os alunos respondem a ela, né? Então, não esquece de compartilhar esse conteúdo com outros professores para ajudar eles no seu trabalho. Um abraço
e até mais.